Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos hoje sobre concordância verbal. A propósito, já temos aqui um vídeo da parte 1 de concordância verbal. Em algum canto da tela aqui vai aparecer o card para você acessá-lo. Olha só, trouxe mais alguns casos importantes da concordância verbal e é muito importante que você os conheça, tá bem? Vamos começar com concordância com nomes próprios. E aqui a concordância será feita levando em consideração a presença ou não de artigos. Olha só, vamos ao exemplo. Os Estados Unidos venceram a guerra. Por que o verbo vai para o plural? Porque nós temos aqui o artigo. Se você tiver um nome próprio, tá? E esse nome próprio, ele traduz a ideia de plural. Mas, caso não haja a presença do artigo, o verbo ficará no singular, tá bem? Então, no exemplo de baixo, nós temos o exemplo sem a presença do artigo. Então, Estados Unidos venceu a guerra. Em cima nós temos o artigo. Então, os Estados Unidos venceram a guerra. Muita gente comete erro, principalmente alguns jornais. Eu já vi blogs e jornais errarem quando vão fazer uso do verbo com Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos, nós temos aqui muitas notícias advindas de lá, muitos blogs e alguns jornais cometem o erro na hora de fazer a conjugação, na hora de fazer a concordância verbal com o nome próprio Estados Unidos. Mas, a partir de hoje, vocês não errarão mais. Se o artigo estiver presente, o verbo concordará e aqui ficará no plural. Caso não haja artigo, o verbo ficará no singular. Vamos aqui ao próximo caso. Concordância com a expressão um dos que. Quando você enxergar na frase a expressão um dos que, você vai ter a opção de deixar o verbo no singular ou colocá-lo no plural. Vamos aos exemplos. Ele foi um dos que mais estudou. Então, você pode simplesmente deixar o verbo no singular ou colocar o verbo no plural. Então, Então, ele foi um dos que mais estudou. Ele foi um dos que mais estudaram. Também está correto, tá bem? As duas formas estão corretas. Concordância com sujeitos formados por palavras em graduação e enumeração. Por exemplo, uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Neste caso, você pode fazer a concordância apenas com o último núcleo ou fazer a concordância com todos os núcleos e colocar o verbo no plural. As duas formas estão corretas, tá bem? Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Então, você faz aqui a concordância com todos os núcleos, já que nós temos aqui uma enumeração, ou faz a concordância somente com o último núcleo, com o último termo. Também estará correta. Concordância com sujeitos formados por sinônimos. Percebam que nós temos aqui preguiça e lentidão. Temos aqui palavras que são sinônimas, né? Possuem a semântica parecida, tá bem? Preguiça e lentidão, nós podemos aqui considerar essa lentidão como tendo a semântica de sinônimo de preguiça. Então, quando nós tivermos sujeitos formados por sinônimos, nós poderemos ter o verbo no plural, concordando com os dois núcleos, e aí nós teremos a concordância lógica, ou poderemos ter o verbo concordando somente com o último termo, né? O último núcleo. E aí será uma concordância atrativa, tá bem? Preguiça e lentidão foram aqui concordando com os dois núcleos. Então, preguiça e lentidão foram a causa do fracasso. Preguiça e lentidão foi a causa do fracasso. Percebam, pessoal, que aqui, por que os dois núcleos eles
devem ser sinônimos, né? Ou quase sinônimos ali, possuírem a semântica bem parecidas. Por quê? Se não forem sinônimas as palavras, o verbo obrigatoriamente deverá ficar no plural. Por exemplo, se eu tivesse aqui preguiça e raiva foram a causa do fracasso, já não admitiria eu fazer a concordância atrativa, porque raiva não tem uma relação, certo, de ser sinônimo da palavra preguiça. Então, os núcleos, eles devem ser sinônimos, tá bem? Vamos aqui ao último caso, que é a concordância com sujeitos ligados pela palavra nem. Se você tiver a partícula nem, obrigatoriamente o verbo deve ficar no plural. Então, olha só, nem chuva, nem frio, percebam que estão ligados ao sujeito, sujeitos estão ligados pela palavra nem. Obrigatoriamente o verbo tem que ficar no plural. Nem chuva, nem frio foram bem recebidos. Tranquilidade, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente procura sanar todas as dúvidas. Aproveita, deixa o like, compartilha e se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscrever-se para continuar recebendo mais aulas e dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima!